tudo bem? Luciana Cristina, gestora do projeto Mulher Luz da Bíblia, e eu tô aqui mais uma sexta-feira para a gente estar falando de mais uma mulher da Bíblia. Eu não sei vocês, de onde vocês estão, se vocês puderem colocar aqui no comentário qual o estado que vocês estão, gostaria muito de saber. Aqui Rio de Janeiro, e tá um calor terrível, então eu tô com um ventilador aqui em cima de mim, porque não dá para gravar lá do quarto, né, no ar-condicionado. Então eu tô gravando aqui, eu botei um ventilador bem em cima de mim, o cabelo fica pra lá e pra cá, por isso que eu mexo muito. Às vezes vocês me veem mexendo muito no cabelo ou no rosto, é por causa do ventilador. E tá um calor terrível. Então me conta aí, como é que tá aí onde vocês moram, qual é o estado que vocês moram, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Bom, vamos lá. Hoje a história que eu quero falar é uma história que chamou a atenção no meu coração essa semana. Estava pensando, sabe, sobre algumas coisas na minha vida, algumas coisas que eu tenho vivido hoje e algumas coisas que eu já vivi anteriormente, no passado, e me veio uma história no meu coração, a viúva de Naim. Você conhece essa história? Essa história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos lá? Vamos ler? A ressurreição do filho de uma viúva. É assim que começa, pelo menos na minha Bíblia, que é uma versão atualizada, tá? Dessa forma. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se perto, tocou no caixão. Algumas versões vão dizer esquife, que é o mesmo que caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Que história maravilhosa, né? Jesus restituindo a vida a um filho, a uma criança, né? Um jovem que já estava morto. Uma mãe, a palavra do Senhor vai dizer que ela já era viúva e estava enterrando seu filho único. Que dor, né? Que tristeza essa mulher não estava passando. Além de ser viúva, né, já ter perdido ali o seu esposo, agora ela estava enterrando o seu único filho. Bom, eu já disse aqui várias vezes, né, eu sempre vou estar repetindo aqui as características, né, daquela época das mulheres, como elas viviam na sociedade. Então, as mulheres naquela época não tinham como se sustentar, a não ser que ela fosse casada, fosse sustentada pelo seu marido, ou ainda morasse com seus pais, fosse sustentada pelo seu pai. Se não, se ela ficasse viúva, não tivesse família, não tivesse pai ou um filho mais velho que a sustentasse, ela seria sustentada pela igreja ou seria sustentada pela sociedade, ou enfim, ela se alimentaria através de caridade. E aí essa mulher, ela estava prevendo ali de repente também uma terceira morte, que era a sua morte, porque agora não tenho marido, não tenho mais um filho que possa vir trabalhar e me sustentar, estou sozinha, à margem da sociedade. Mas quando eu olho para essa história, né, e olhando para essa mulher de uma forma, olhando para os sentimentos dessa mulher, eu começo a imaginar a sua dor e o que devia estar se passando no seu coração. É muito difícil, né, quando a gente tem recorrentes perdas. Você já passou por isso? Recorrente perdas. Ou quando você tem tentativas de realizar algo na sua vida e recorrentemente aquilo dá errado. Aí você fala assim, mais uma vez, acabou o meu sonho, mais uma vez eu fracassei, mais uma vez eu fui frustrada. Não tem isso? Já aconteceu isso com você? Bom, já aconteceu na minha vida. Essa mulher, ela teve um sonho destruído, né? O seu marido veio a falecer. Aí depois o seu único filho também veio a falecer. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Nós temos
recorrentes perdas, sejam perdas, né, de falecimento ou perdas de algo que a gente estimava muito, ou então, né, recorrentes tentativas de realizar algo na nossa vida que acaba sendo frustrado. E aí a gente pensa, acabou para mim. Agora vem uma terceira morte, né? No caso dela, já tinha perdido o marido, perdeu o filho e agora ela estava prevendo, de repente, uma terceira morte, a minha própria morte. A morte dos meus sentimentos, a morte dos meus sonhos, dos meus planos, do meu projeto e a minha morte física também, no caso dela. E muitas das vezes somos nós. Imaginamos na nossa vida a morte, né, dos nossos sonhos. Eu não quero mais sonhar, eu não quero mais planejar nada, porque eu sempre tento e dá errado. Esses dias eu ouvi uma amiga minha falando isso. Por quê, né? Mais uma vez, é tão triste quando a gente se depara com uma situação dessa e nem pensa, mais uma vez, fracassou, mais uma vez não deu certo. Eu já passei por isso, é uma dor doída, é uma dor chata. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher vinha num cortejo fúnebre e uma grande, numerosa multidão da cidade estava com ela. Dá a entender que essa mulher não era uma mulher qualquer, porque quando uma pessoa morre, uma grande quantidade, né, de uma cidade, não era uma cidade grande, estava acompanhando ela, sinal de que ela é uma pessoa influente naquele lugar. Uma pessoa, de repente, de posses, era uma pessoa, de repente, de uma família importante. Então, muitos estavam ali acompanhando. Em contrapartida, vinha Jesus de um outro lado, né, numa grande multidão também, acompanhando uma grande multidão. Então, havia ali duas multidões, a multidão que vinha com Jesus e uma multidão que acompanhava aquele cortejo fúnebre. E muitas das vezes é assim, né? A multidão dos nossos pensamentos, a multidão das nossas tristezas, a multidão das nossas frustrações, o acúmulo, né, de anos de tentativas, de sonhos, né, de tanta coisa que a gente queria realizar, tanta coisa que a gente queria que desse certo, que perpetuasse na nossa vida, mas se perdeu. E aí Jesus vem, né, na nossa direção com uma multidão diferente, uma multidão que traz para a gente um renovo, uma multidão que traz para a nossa vida esperança. E Jesus, quando chega diante ali daquele cortejo fúnebre, na porta da cidade, eles se encontram e Jesus, ele olha para aquela mulher, ele se compadece da sua dor, e quebrando ali todo e qualquer paradigma, quebrando ali toda e qualquer regra daquele momento, né, daquele local, porque uma pessoa que tocasse em um defunto ou qualquer coisa que estivesse no defunto era considerada uma pessoa imunda. E aí Jesus toca ali naquele esquife, naquele caixão, né, algumas versões vai estar escrito esquife, outras caixão, e ele dá uma ordem para aquela criança, aquele jovem se levantasse e vivesse. Pois é, talvez você esteja na sua mente, no seu coração pensando, é assim mesmo, a minha vida é desse jeito. Já perdi isso, já perdi aquilo, sempre que eu tento fazer isso dá errado, sempre que eu sonho com isso eu vou me frustrar, então é melhor eu deixar para lá. Mas eu te digo hoje, essa palavra falou no meu coração, porque eu também já pensei assim. É melhor não tentar mais. É melhor esquecer isso na minha vida. É melhor não sonhar mais. Eu já pensei assim, eu acredito que muitos também já pensaram assim. A gente prefere não sonhar, né? Não pensar, porque quando a gente se frustra, a gente sofre. E a gente vê que mais uma vez foi frustrado. Mas aí Deus, Jesus veio, né, até a minha vida e disse que é possível. Ainda que nós tenhamos se frustrado por longos anos, ainda é possível muita coisa se realizar na nossa vida. Tem uma passagem que Pedro, ele passa uma noite inteira pescando. Uma passagem muito conhecida. Ele bota o seu barco no mar, ele pesca, ele é um homem experiente, pesca, e ele passa a noite toda pescando. E quando é de manhã, ele não pescou nada. Jesus se encontra com ele e diz, volte.
e jogue a rede naquele lado. E aí Pedro diz para ele, por sua palavra, eu vou. E aí Pedro vai, e a palavra do Senhor vai dizer que uma numerosa pesca, uma pesca maravilhosa acontece. Engraçado, né? Jesus sabe a hora certa de aparecer e a hora certa de nos surpreender. Aquela mulher já tinha dado por perdido, já estava esperando uma terceira morte. Quando Jesus vem ao seu encontro na hora certa, você pode perguntar assim, mas por que Jesus não apareceu antes? Por que Jesus não apareceu antes para impedir aquela morte? Por que Jesus não apareceu antes na minha vida para realizar os meus sonhos? Tudo tem um propósito. A gente às vezes quer questionar a Deus, né? A palavra do Senhor diz, pode a criatura contender com o Criador? Tudo é um propósito. Tudo tem um bem maior por trás sendo trabalhado. Aqui na palavra, uma cidade inteira creu no poder de Deus, creu no Messias. Uma cidade inteira pôde ver um milagre. Há um propósito. Deus não está deixando de lado a sua dor, Deus não está deixando de lado a sua busca, o seu sofrimento, a sua frustração. Não, Ele está atento e no momento certo Ele vai aparecer, vai te dar uma ordem e você vai ver algo maravilhoso acontecer. Amém? Deus ainda transforma morte em vida, ainda faz sonhos se tornarem realidade. Continue crendo, meu irmão. Continue crendo, minha irmã. Ele ainda vai fazer você ver maravilhas na presença dele. Amém? Essa é a palavra que Deus falou no meu coração nessa semana, onde eu vejo tantas pessoas, às vezes, frustradas, desanimadas, querendo desistir. Não desiste, não. Desiste, não. Continua. Deus ainda vai te surpreender. Amém? Deixe essa palavra para o seu coração e se fez sentido, por favor, compartilha essa palavra. Compartilha com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. Faça com que essa palavra vá a mais corações. Um beijo, fique com Deus e até a próxima sexta-feira.